Olá, boa noite. Maranhão é o terceiro estado com maior incidência de queimadas no país. 12 mil maranhenses têm cadastro de pessoa física cancelados no estado. Novas regras da propaganda eleitoral e divulgação dos fake news são destaque de encontro do TRE com a imprensa. Voluntários incentivam a adoção de gatos abandonados em praça da capital. E ainda, achado histórico. Fósseis de 2 espécies de dinossauros são encontrados no interior do estado. Já é possível afirmar que os fósseis pertenceram a 2 espécies de dinossauro, uma herbívora e outra carnívora, a do maior predador que já existiu na fauna brasileira. Nos últimos 7 meses, quase 3 mil focos de queimadas foram catalogados no Maranhão, o que torna o estado o terceiro do país com maior incidência de casos. Balsas é a cidade com maior número de ocorrências. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em todo o Maranhão já foram registrados esse ano mais de 2.800 focos de queimadas. O estado ocupa a 3ª colocação no ranking nacional, ficando atrás somente do Mato Grosso com quase 6.060 focos e o Tocantins com 2.989 focos. Já esteve esse ano em segundo e agora nós estamos em 3º colocado no ranking de queimadas. E a gente alerta a população que evite nesse momento, nesse período de estiagem, que use fogo para qualquer atividade, porque esse fogo ele pode causar bastante transtornos à própria população, à fauna e à flora. No Maranhão, somente entre os meses de abril e maio, a taxa de queimadas cresceu 312%. A situação é mais grave nos municípios da região Centro-Sul. Balsas é a cidade com maior número de registros, mais de 300 focos de queimadas nos últimos 7 meses. São Luís ainda está sob controle. A preocupação só aumenta a partir do mês de setembro. A Avenida Litorânea, aqui na capital maranhense, é um dos locais mais propícios para a ocorrência de queimadas. É que a via é cercada por dunas e a vegetação que nasce nelas, quando seca e queima, faz com que o fogo se propague muito rapidamente, gerando danos graves ao meio ambiente. Por isso, quem frequenta a região, todo cuidado é pouco. Uma área que o fogo se alastra com muita rapidez. Até mesmo porque a vegetação ela é muito propícia para isso, principalmente no período que eu falei, no mês de setembro em diante, que a vegetação fica bastante seca. E a nossa orientação para a população é que evite jogar bituca de cigarros. A gente sabe que temperatura, umidade relativa do ar e ventos facilitam muito para que esses incêndios se alastrem. Começaram a ser julgados hoje no Fórum Desembargador Sarney Costa aproximadamente 60 processos que envolvem crimes relacionados a homicídios e tentativa de homicídios. Nessa quarta-feira, 3 acusados foram julgados. De janeiro a julho deste ano, 257 acusados foram levados a júri popular em São Luís. A maioria dos casos referente a homicídios. Outros 57 réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri nesse mês de agosto. O Tribunal do Júri é composto por 4 varas que são responsáveis pelo julgamento de crimes contra a vida, como o homicídio, a tentativa de homicídio, o auxílio ao suicídio e o aborto. Só neste ano, o juiz Gilberto de Moura Lima, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, presidiu 70 sessões de julgamento. A dificuldade é exatamente a apuração desses casos pela Polícia Judiciária. Essa que é a dificuldade. Depois que a polícia investiga, aponta a autoria, fica mais fácil. O Ministério Público faz a denúncia e o juiz instrui esse processo e, havendo indício de autoria e materialidade, essa pessoa que é acusada, ela é pronunciada. Nos casos que passam por esse tribunal, o juiz apenas preside a sessão, uma vez que a decisão do julgamento é tomada por um júri de 7 pessoas da comunidade, que por motivo de segurança precisam ter a identidade preservada. Desses 25 são sorteados 7 que compõem o conselho de sentença. Esses 7 jurados é que julgam o caso. Nesta quarta-feira, 3 acusados de homicídio foram levados ao banco dos réus do tribunal. José Reis de Abreu Júnior responde por um assassinato cometido no bairro do Monte Castelo, em abril de 2010. Jéssica Edna Gomes é acusada de mandar matar um líder comunitário do bairro do Coroadinho em 2015.
A ordem para assassiná-lo teria vindo da penitenciária de Pedrinhas. O outro julgamento do dia foi de Walter Almeida Júnior, que teria assassinado uma pessoa no Anjo da Guarda dentro da casa da vítima. Jéssica Edna Gomes Barros, a acusada de mandar matar em 2015 Pedro Wilson de Moraes, líder comunitário do bairro do Coroadinho, foi absolvida pela primeira vara do júri. Walter Almeida Júnior, acusado de assassinar uma pessoa no Anjo da Guarda, foi condenado a 14 anos e 3 meses. O resultado do julgamento do terceiro réu não tivemos acesso. Vamos ao nosso giro de notícias. Membros de uma facção criminosa foram presos após roubar um veículo na BR-402, sentido Barreirinhas. A polícia chegou à dupla após o proprietário do carro informar o roubo. Eles são suspeitos de praticar diversos assaltos na região. Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Rosário. Em Santa Helena, a 115 quilômetros da capital, o idoso de 70 anos teve a casa incendiada nesta terça-feira. José João Saboia teria tido um desentendimento com um homem que ateou fogo na residência dele. De acordo com a polícia militar, o suspeito já teria cometido outros crimes, como furtos e roubos na cidade. Em Timon, a Guarda Municipal impediu que um homem fosse linchado por populares no final da manhã desta terça-feira. Ele estaria tentando roubar uma moto e foi dominado por algumas pessoas que estavam no local. O suspeito foi algemado e levado pelos guardas para a central de flagrantes. E a seguir, 12 mil maranhenses têm cadastro de pessoa física cancelados no estado. E ainda a TRE realiza encontro com a imprensa e esclarece dúvidas sobre as novas regras para as eleições de 2018. O TRE do Maranhão reuniu hoje a imprensa para esclarecer dúvidas sobre as eleições de 2018, as novas regras da propaganda eleitoral e a divulgação dos chamados fake news foram destaques do encontro. De olho nas eleições do mês de outubro, o TRE Maranhão promoveu um encontro com profissionais da imprensa, como forma de tirar dúvidas e possibilitar que os comunicadores possam levar ao público a informação mais correta e dentro da legislação. O principal objetivo é esse, é atraí-los e manter esse permanente contato com a imprensa, porque vocês são responsáveis pela divulgação e pela orientação que o eleitor deve receber para que possa exercer a sua cidadania votando livremente, com consciência e sem nenhuma coação. Entre os temas abordados, destaque para as novas regras da propaganda eleitoral, condutas proibidas para a imprensa e candidatos, além do combate às fake news, informações fundamentais para a cobertura jornalística. Com as novas regras, todo mundo fica um pouco em dúvida com a eleição e a gente que vai trabalhar fazendo assessoria para candidato, para partido, a gente tem que estar realmente muito por dentro das normas para que não coloque nossos candidatos em uma situação complicada e a gente consiga exercer nosso trabalho da melhor forma. O Sistema Difusora de Comunicação vem fazendo uma ampla cobertura política e sobre o processo eleitoral e também participou do encontro com vários profissionais. Fundamental para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade, informação que seja dada respeitando a legislação e dentro desse espírito democrático que nos move. Na oportunidade também foi anunciada a criação de um comitê gestor de notícias falsas e foram divulgados os números sobre o perfil do eleitorado maranhense. Nestas eleições, o Maranhão terá 4.537.237 eleitores. Dos 217 municípios, 92 já vão ter votação com processo biométrico, 72 ainda não têm biometria e 53 terão os dois sistemas. Isso representa um total de 74,51% de biometria em todo o estado. A expectativa do TRE Maranhão é que até 2022 a biometria chegue a ser usada em 100% do eleitorado maranhense. A gente espera, de uma forma muito contundente, estar contribuindo mais uma vez para a evolução desse processo democrático que foi estabelecido no país.
No país, até junho deste ano, cerca de 25 milhões de CPF estavam suspensos. No Maranhão, 12 mil foram cancelados. O contribuinte que se encontra nessa situação não poderá, por exemplo, abrir ou movimentar conta bancária ou se inscrever em concurso público. Ao longo dos dias, muitas coisas mudam, outras não. As impressões digitais, assim como o número do CPF, acompanham a gente durante toda a vida. E mesmo depois da morte, ninguém vai ter um igual. Mas uma inspeção realizada pela Receita Federal a nível nacional apontou indícios de fraudes no documento. O Maranhão apareceu liderando o ranking dos estados com maior número de irregularidades. E foi feita a suspensão em torno de mais de 2 mil CPFs. Os contribuintes é dada a oportunidade deles se regularizarem. É uma forma da Receita chamá-los para regularizar, comprovar se realmente existe ou não existe essa fraude. Além dos cancelamentos e suspensões por indícios de fraude, tem muita gente que está com o CPF irregular e nem sabe. No Brasil, até junho, cerca de 25 milhões de números de CPF estavam suspensos, 1,8 milhão cancelados e 315 mil pendentes de irregularização. Ele é exigido para abertura de contas bancárias, para compra de imóveis, para financiamentos, e inclusive para você conseguir emitir outros documentos, também ele é solicitado. A boa notícia é que regularizar é bem simples. A operação pode ser feita em qualquer agência dos Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Basta levar um documento oficial com foto e o número do CPF. É cobrada uma taxa de R$ 7,00 pelo serviço. Nós temos assim o início do ano, em janeiro. E agora esse ano eleitoral também, as pessoas estão procurando bastante agência dos Correios para fazer as regularizações de algumas pendências que eles têm junto à Receita Federal. E a seguir, voluntários incentivam a adoção de gatos abandonados em praça da capital. E ainda, fósseis de dinossauros são encontrados no interior do estado. Em São Luís, voluntários estão cuidando de gatos que foram abandonados em uma praça. Eles realizam ainda ações de incentivo à adoção e conscientização contra o abandono dos animais. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. Dona Consolação é uma das pessoas que trabalha com os animais abandonados. Há 15 anos, adotou o primeiro gato. Hoje, já são mais de 40. Por volta de 45 gatos dentro da minha casa e na minha porta, que a partir da meia-noite, 2 da manhã, quando cessa o tráfego de carro aqui na avenida, muitos atravessam para lá e acabam ficando lá na minha porta, porque é o único lugar que tem água e ração. Ao longo dos anos, vem crescendo o número de pessoas que cuidam dos animais abandonados. O Grupo da Praça foi formado em novembro do ano passado para dar assistência aos gatos que ficam na Avenida dos Africanos. Dão alimentação, água e medicamento aos bichos. Segundo o Grupo da Praça, aqui em uma das margens da Avenida dos Africanos, já chegou a existir 200 gatos abandonados. Agora, com as doações, eles trabalham com uma média de 50 a 60 gatos. E esse é o principal objetivo, não aumentar a população de gatos abandonados. Os gatos adotados já são até castrados e após a adoção, há o acompanhamento do grupo. Todos os gatos que nós fizemos a adoção, a gente também dá a castração, porque não adianta a gente alimentar e medicar eles e deixar eles aqui, porque aqui eles sofrem todo tipo de maldade. Só neste ano, já foram mais de 90 gatos castrados e cerca de 130 adoções, um número que felizmente vem aumentando. São muitas pessoas que têm procurado o local para levar os gatos para casa. Para cuidar deles, né? A pequena Patrícia ficou apaixonada por um dos gatos e já aproveitou para pedir à mãe. Ficar passando a mão nele e eu quero para a mamãe levar ele para casa. Desde 1998, dentro da Lei de Crimes Ambientais, é ilegal praticar maus-tratos ou abandonar animais. Crimes que prevêem multa e detenção. A lei é válida para animais silvestres, domésticos ou domesticados. Não abandone seu animal, porque abandonar animal, pessoal, é crime. Você está cometendo um crime. Você é passivo de pegar de 3 a 6 anos de cadeia ou pagar uma multa de R$ 1.800, entendeu? Para sair da cadeia, se não quiser ficar preso.
Fica a dica. E você também pode adotar um gatinho. Faça uma boa ação, assim como esses voluntários. Fósseis de pelo menos 2 espécies de dinossauros foram encontrados no interior do estado. Pesquisadores acreditam que o material considerado raro possa ajudar nas pesquisas sobre esses animais que viveram no Maranhão há quase 100 milhões de anos. As fotos registram um achado histórico no município de Coroatá, a 260 quilômetros de São Luís. Fósseis de dinossauros encontrados por um agricultor numa área particular do povoado de Santo Exídio. O material achado é parecido com esses que fazem parte do acervo do Museu de História Natural do Maranhão. A descoberta arqueológica numa propriedade privada, no entanto, gera uma dificuldade para os pesquisadores terem acesso ao material encontrado, uma vez que nem sempre eles são tratados como define a Lei de Proteção do Patrimônio Fossilífero, que determina que os fósseis encontrados no território brasileiro são de propriedade da União. Conforme o artigo 216, inciso 5 da Constituição Federal, eles são um patrimônio da União. E em qualquer lugar, seja num terreno particular ou não, eles precisam ser cuidados ou guardados pelas autoridades do município, do estado. Então, apesar deles serem um patrimônio da União, mas cada município e cada estado, eles precisam de cuidar desse material. A descoberta vai poder ajudar nas pesquisas sobre esses animais que viveram há pelo menos 95 milhões de anos em nosso estado. Por enquanto, os pesquisadores ainda não tiveram acesso ao material encontrado na cidade de Coroatá, mas pelas imagens já é possível afirmar que os fósseis pertenceram a 2 espécies de dinossauro, uma herbívora e outra carnívora, a do maior predador que já existiu na fauna brasileira. O Carcharodontossauro foi uma espécie de Tiranossauro Rex brasileiro. No país, os fósseis dessa espécie são encontrados principalmente no Maranhão. Do material que já foi coletado antes em Coroatá, a gente sabe que tem 3 espécies, 2 grandes herbívoros e um carnívoro. E desse material que a gente teve acesso às imagens que foi encontrado lá recentemente, a gente sabe que tem um grande carnívoro, que é o Carcharodontossauro, e pelo menos um grande herbívoro, que é um diplodocoide. Então esse material é muito importante e muito raro. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada por sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.